de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Curso de Dicas de Português. Falar e escrever bem induz o interlocutor ao respeito e à admiração, predispondo-o a ouvir ou a ler com atenção e interesse, influenciando positivamente a possibilidade do acatamento de ideias e argumentações. Trata-se de ferramentas indispensáveis na difícil tarefa de convencer pessoas, de eficientes instrumentos para destaque da imagem e para valorização profissional. São os princípios norteadores dos propósitos e objetivos do nosso curso de dicas de português. Este módulo compreende 4 etapas. Primeira, registro correto, fonético ou gráfico de determinadas palavras e expressões. Segunda, uso correto da vírgula e do ponto e vírgula. Terceira, registro das siglas e abreviaturas. Quarta, uso dos numerais cardinais. Primeira etapa: atenção para o registro correto de determinadas palavras e expressões. A princípio e em princípio. A princípio, no começo, antes de tudo. Exemplo: a princípio, todos estavam presentes. Em princípio, em tese, de modo geral. Exemplo: em princípio, todos são iguais perante a lei. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Disse lâmpada fluorescente. Campus, do latim, corresponde ao singular e significa o conjunto de edifícios e terrenos de uma universidade.
Campi, do latim, corresponde ao plural. Apóstrofo e apóstrofe. Apóstrofo, notação léxica que indica supressão de letra. Exemplo, copo d'água. Apóstrofe, figura de linguagem que corresponde ao vocativo na análise sintática. Exemplo, Deus te leve a salvo, brioso e altivo barco, por entre as vagas revoltas. José de Alencar. Brioso e altivo barco, apóstrofe. TV em preto e branco e TV em cores, e não TV a cores. Status quo, posição social. Statu quo volta ao estado anterior. Disse o boleto bancário. Boleto é masculino. Tempestivo e intempestivo. Tempestivo, no tempo certo. Intempestivo, inoportuno, fora do prazo. A partir de e desde. A partir de só se usa para presente e futuro. Exemplos: a partir de hoje lerei o livro. A partir de amanhã trabalharei. Desde usa-se para tempo passado. Exemplo: desde 1º de abril de 2002, José ministra aulas de inglês. Subsídio, pronuncia-se como 2 S's. Terceiro mundo, grafam-se com iniciais maiúsculas. Exemplo: quem mora em um dos países do terceiro mundo é um terceiro mundista. Terceiro mundista com hífen e letras minúsculas. Entregar em e levar a. Exemplos: fez-se a entrega em domicílio. Levou-se a geladeira à casa do cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Empregados como cumprimentos, uso do hífen, flexão de plural e são masculinos. Exemplos: uns bons dias, uns boas tardes, uns boas noites. Observação: como desejo e não cumprimento, usa-se o feminino e não se emprega o hífen. Exemplo: tenha uma boa noite. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Disse a meu bel prazer, a meu pedido, a meu lado, a meu modo, a meu ver, a seu modo. Exemplo: a meu ver, você disse a verdade. Dar à luz um menino. A luz, objeto indireto, a com acento grave. Um menino, objeto direto. Sentido: dar um menino à luz. As datas comemorativas são grafadas com iniciais maiúsculas. Exemplos: Dia do Trabalho, D e T maiúsculos. Dia dos Pais, D e P maiúsculos. Observação: festas pagãs, letras minúsculas. Exemplo: Carnaval, C minúsculo.
festas ou comemorações religiosas, iniciais maiúsculas. Exemplos: Natal, N maiúsculo. Semana Santa, S e S maiúsculos. Com ou sem hífen, escrevem-se vai e vem. Mando um abraço a seus amigos. Mando, eu mando, e não mande um abraço a seus amigos. Copo de leite. Com hífen, nome da flor. Copo de leite. Sem hífen, copo com leite. Trabalhadora e trabalhadeira. Trabalhadora emprega-se como substantivo. Exemplo: a trabalhadora rural levanta-se cansada. Trabalhadeira emprega-se como adjetivo. Exemplo: a mulher trabalhadeira provê a casa. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Ao invés de e em vez de. Ao invés de, situação contrária. Exemplo: ao invés de ser feliz, era infeliz. Em vez de, situação contrária e substituição. Exemplos: em vez de ser feliz, era infeliz. Em vez de comprar o apartamento, comprou o carro. Ar-condicionado. Com hífen é o aparelho. Exemplo: é necessário instalar um ar-condicionado com hífen no escritório para se respirar um ar-condicionado, sem hífen. Milhares e milhões são masculinos. Exemplo: os milhares de crianças foram infelizes. Usam-se mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, quando se comparam qualidades do mesmo objeto ou pessoa. Exemplo: esta mesa é mais grande que útil. Grande e útil, qualidades para mesa. Usam-se mais bem, mais mal, quando seguidos de particípio. Exemplo: os textos foram mais bem analisados. Analisados, particípio. Usa-se a preposição a mais o artigo nos seguintes casos: a empregada serve a mesa, a com acento grave. As pessoas sentam-se à mesa, a com acento grave. O pianista está ao piano. O motorista está ao volante. Não se pode usar pleonasmo com vício como em elo de ligação, habitat natural, manter o mesmo, criar novos tributos, etc. Palavras terminadas em x são imutáveis no plural. Exemplos: os fax, os telex, os tórax, os ônix. Ileso e obeso pronunciam-se com E aberto. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Prefixo
Prefixos acentuados exigem hífen. Exemplos: pós-guerra, para-brisa, pré-história. Em pospor, paramilitar e preâmbulo, não se usa o hífen. Não se usa o hífen com os prefixos tele, macro, multi e pluri. Exemplos: telecena, teleensino, macroeconomia, multirregional, plurirregional, sem o uso do hífen. Bem usa-se com hífen e mal sem o hífen. Exemplos: bem-vindo, com hífen, mal conservado, sem hífen. São invariáveis: junto a, junto com, junto de modo que, exceto, a sós, a olhos vistos, alerta, em anexo, de sorte que, salvo, tirante, de forma que, de maneira que. Não admitem o pronome pessoal oblíquo átono lhe os verbos aspirar, assistir, preferir, aludir, recorrer, depender, prescindir. Exemplo: recorro a ele e não recorro-lhe. Acidente e incidente. Acidente significa desastre. Incidente significa atrito. Usa-se a preposição em contraída com artigo nos exemplos: servir na aeronáutica, servir na marinha, servir no exército. À custa de e não às custas de. Exemplo: ele vive à custa do pai. Em via de e não em vias de. Exemplo: o encontro está em via de ser realizado. De encontro a e ao encontro de. De encontro a, oposição, choque. Exemplo: os depoimentos vão de encontro à realidade. Ao encontro de, situação favorável. Exemplo: o pai correu ao encontro do filho. Vocábulos de sílabos terminados em x são paroxítonos. Exemplos: dúplex, índex, tórax, xerox. Observação: exceção para aqueles que se aplicam a fins comerciais. Exemplos: durex, pirex, colorex. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Não se usa a nível de, como nos exemplos: reunião a nível de diretoria, incorreto. O correto é reunião na diretoria ou da diretoria, conforme o sentido. Curso a nível de pós-graduação, incorreto. O correto é curso de pós-graduação. Continuidade e continuação. Continuidade, extensão ininterrupta. Exemplo: o deslizamento de terra impediu a continuidade da rodovia. Continuação, prosseguimento, prorrogação. Exemplo:
a continuação da greve é inevitável. Calçam-se ou vestem-se indiferentemente luvas, meias, sapatos, botas, sandálias. Exemplo: aquela senhora calçou as luvas e as meias antes da solenidade. Pedir arrego e não arrego. Arrego é corruptela de arreglo. Exemplo: pedi arrego aos meus pais. Ao par e a par. Ao par, pelo valor nominal, sem ágio no câmbio. Exemplo: o dólar não está ao par do real. A par, ciente. Exemplo: estou a par dos acontecimentos. Disse: eu me proponho fazer tudo, e não eu me proponho a fazer tudo. Dar-se o luxo. Exemplo: ele se deu o luxo de comprar o carro. Se objeto indireto. O luxo, objeto direto. Em dar-se ao luxo, teríamos dois objetos indiretos, se e ao luxo. Construção inadmissível. Toda a planície ficou todo molhada. Toda, pronome indefinido, que concorda em gênero e número com o substantivo planície. Todo, advérbio de intensidade, portanto invariável, e apresenta circunstância em relação ao adjetivo molhada. Segunda etapa: uso da vírgula. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. O uso da vírgula obedece normalmente à disposição dos termos sintáticos na oração e das orações no período. Vírgula nos termos das orações. Primeiro, na indicação da omissão de verbo expresso na oração anterior. Exemplo: ele gosta de música, ponto e vírgula, eu, vírgula, de leitura. Vírgula após o sujeito eu, para indicar a omissão do verbo gostar. Observação: separam-se pelo ponto e vírgula as orações assindéticas em que houve o uso da vírgula para indicar omissão de verbo. Segundo, na separação de palavras e expressões explicativas, retificativas, conclusivas, continuativas. Além disso, aliás, antes, a saber, assim, com efeito, digo, isto é, ou melhor, outrosim, ou seja, data vênia, por exemplo, a meu ver. Exemplo: José, vírgula, ou melhor, vírgula, Paulo será o diretor. Vírgulas na separação da expressão ou melhor. Terceiro, nas datas. Exemplos: Rio de Janeiro, vírgula, 1º de julho de 2004. Ou 31, janeiro, 2004. Ou Belo Horizonte, 2 de abril de 2004.
Quarto, se os termos coordenados estiverem ligados pelas conjunções e, ou, nem, não se usa a vírgula. Exemplo: livros ou cadernos serão comprados. Observação: quando as conjunções e, ou, nem vêm repetidas numa enumeração, devem se separar por vírgulas os elementos coordenados. Exemplo: fui água, vírgula, ou terra, vírgula, ou ar, vírgula, ou fogo. Quinto, na separação de elementos paralelos de um provérbio. Exemplo: mocidade ociosa, vírgula, velhice vergonhosa. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Sexto, na separação do vocativo. Exemplo: ia, vírgula, caro amigo, vírgula, oferecer-lhe ajuda. Caro amigo, vocativo entre vírgulas. Sétimo, na separação do aposto explicativo. Exemplo: José de Alencar, vírgula, autor romântico, vírgula, escreveu obras indianistas. Autor romântico, aposto explicativo, entre vírgulas. Observação: quando o termo explicativo é único, usam-se as vírgulas. Exemplo: meu pai, vírgula, Caetano dos Santos, vírgula, ajudou-me. Caetano dos Santos, entre vírgulas, pois só tenho um pai. No exemplo: minha filha Bruna viajou ontem, não se usam as vírgulas, pois tenho mais de uma filha. Oitavo, na separação do adjunto adverbial deslocado, isto é, antes e no meio da oração. Exemplos: na praia, vírgula, os turistas banhavam-se. Uso da vírgula após o adjunto adverbial deslocado no início da oração. Os turistas, vírgula, na praia, vírgula, banhavam-se. Uso da vírgula antes e depois do adjunto adverbial deslocado no meio da oração. Os turistas banhavam-se na praia. Não se usa vírgula antes do adjunto adverbial no final da oração. Observação: quando o adjunto adverbial é constituído de uma palavra, é facultativo o uso da vírgula ou vírgulas. Exemplos: ontem, vírgula, saímos ao anoitecer. Ou ontem saímos ao anoitecer, sem o uso da vírgula. Uso facultativo da vírgula após o adjunto adverbial ontem, no início da oração. Saímos, vírgula, ontem, vírgula, ao anoitecer. Ou saímos ontem ao anoitecer, sem o uso das vírgulas. Uso facultativo das vírgulas na separação do adjunto adverbial ontem, no meio da oração. Nono, quando o algarismo se refere ao substantivo do qual é adjunto, não se pode usar a vírgula. Exemplos: caixa postal 30, apartamento 202, sem vírgulas. Já em Rua 23, casa 4, usa-se a vírgula. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Décimo,
no deslocamento de objeto direto ou indireto para repetição pronominal pleonástica. Exemplos: os livros, vírgula, eu os analiso, vírgula, após o objeto direto deslocado, os livros. Os, objeto direto pronominal pleonástico. Ao filho, vírgula, eu lhe agradeço o amor. Vírgula, após o objeto indireto deslocado, ao filho. Lhe, objeto indireto pronominal pleonástico. 11º. No deslocamento de predicativo do sujeito. Exemplos: preocupada, vírgula, ela andava pelas ruas. Vírgula, após o predicativo do sujeito deslocado, preocupada. Ela, vírgula, preocupada, vírgula, andava pelas ruas, vírgula, antes e após o predicativo do sujeito deslocado, preocupada. 12º. Vírgula na separação de adjuntos adnominais não sequenciais. Exemplo: casa de Pedro, vírgula, de madeira. Vírgula após o adjunto adnominal de Pedro, porque o adjunto adnominal de madeira não é sequencial a de Pedro. 13º. Segundo Napoleão Mendes de Almeida, não se usa vírgula antes das letras que abreviam a locução latina, etc. Exemplo: adquirir livros, vírgula, revistas, vírgula, jornais, etc. Não se usa vírgula antes de etc. Vírgula nas orações. Nas orações coordenadas. Primeiro, usa-se a vírgula antes das conjunções coordenativas mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, pois, portanto, etc. Exemplo: havia muito serviço, vírgula, todavia ninguém trabalhava. Segundo, autores como Celso Cunha, Rocha Lima e outros recomendam o uso da vírgula antes da conjunção e quando o sujeito desta oração for diferente do sujeito da oração anterior. Exemplo: o diretor chegou, vírgula, e os professores reivindicaram os direitos. Sujeito da primeira oração, o diretor. Sujeito da segunda oração, os professores. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Terceiro, usa-se a vírgula antes do i enfático. Exemplo: e Lima, vírgula, e teima, vírgula, e sua, vírgula, e morre. Quarto, conjunções deslocadas ficam entre vírgulas. Exemplo: ele é teu pai, ponto e vírgula, respeita-lhe, vírgula, pois, vírgula, à vontade. Pois, conjunção deslocada entre vírgulas. Observação: ponto e vírgula na separação das orações coordenadas em que houve deslocamento de conjunção, como no exemplo anterior. Quinto, não se usa vírgula após conjunção. Exemplo: a punição foi justa, vírgula, portanto, não se queixe.
Não se usa vírgula após a conjunção portanto. Observação: pode ocorrer, entretanto, a inserção de uma adjunta adverbial ou de uma oração intercalada ou de um vocativo após a conjunção, casos que exigirão a vírgula. Exemplos: a ordem era absurda, vírgula, entretanto, vírgula, naquele dia, vírgula, ninguém protestou. Vírgula antes e depois do adjunto adverbial deslocado, naquele dia. A ordem era absurda, vírgula, entretanto, vírgula, conforme opinaram os presentes, vírgula, ninguém protestou. Vírgula antes e depois da oração intercalada, conforme opinaram os presentes. A ordem era absurda, vírgula, entretanto, vírgula, Maria, vírgula, ninguém protestou. Vírgula antes e depois do vocativo Maria. Nas orações subordinadas. Orações subordinadas adjetivas. Primeiro, usam-se as vírgulas na separação da oração subordinada adjetiva explicativa. Exemplo: o homem, vírgula, que é mortal, vírgula, vive pouco. Oração principal: o homem vive pouco. Vírgula antes e depois da oração subordinada adjetiva explicativa, que é mortal. Segundo, de acordo com Evanildo Bechara, usa-se a vírgula para separar orações adjetivas restritivas quando os verbos da oração adjetiva e da principal se juntam. Exemplo: o homem que lê, vírgula, fala bem. Lê e fala, verbos sequenciais separados pela vírgula. Terceiro, pode-se usar a vírgula após a subordinada adjetiva restritiva quando se expande o sujeito pela adjetiva. Exemplo: os que falam em matérias que não entendem, vírgula, parecem fazer gala da sua própria ignorância. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Nas orações subordinadas substantivas. Primeiro, apenas a substantiva apositiva deve ser precedida de 2 pontos ou da vírgula. Exemplo: imponho-lhe uma tarefa, 2 pontos, que alimente esses animais. Que alimente esses animais, oração subordinada substantiva apositiva precedida de 2 pontos. Segundo, vírgula entre os objetos constituídos de orações. Exemplo: José disse-me que eu fosse, vírgula, que eu batesse a porta. Vírgula na separação dos objetos diretos que eu fosse, que eu batesse a porta. Nas orações subordinadas adverbiais. Usa-se a vírgula após a subordinada adverbial anteposta à oração principal. Exemplo: consoante opinam alguns, vírgula, a história se repete. Vírgula após a oração subordinada adverbial, consoante opinam alguns. Vírgula e distinção. Exemplo 1. Os pais, cujos filhos são inteligentes, não devem ter grandes problemas escolares.
Nesse caso, a oração subordinada adjetiva restritiva delimita o sentido da palavra pais. A falta de grandes problemas escolares aplica-se apenas àqueles pais que têm filhos inteligentes. Exemplo 2. Os pais, vírgula, cujos filhos são inteligentes, vírgula, não devem ter grandes problemas escolares. A oração adjetiva explicativa torna explícito um dado já aceito como inerente aos pais, dado já citado, ou seja, todos os filhos, potencialmente, são inteligentes. Outro exemplo. Professores e médicos com 10 anos de experiência. Sem o uso da vírgula, a expressão com 10 anos de experiência aplica-se apenas a médicos. Com o uso da vírgula, professores e médicos, vírgula, com 10 anos de experiência, a expressão com 10 anos de experiência aplica-se a professores e a médicos. Ainda sobre o uso da vírgula. Primeiro, usa-se a vírgula depois de então, demais e outros advérbios e locuções adverbiais empregados em princípios de oração com sentido de conjunção. Exemplos: então, vírgula, iremos hoje? Assim, vírgula, espero por você. Usa-se também para o sim e para o não colocados no início da oração. Exemplos: sim, vírgula, quero. Não, vírgula, porque ele já foi. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Segundo, quando se usa entre dois termos a partícula ou para indicar equivalência, ou não se usa vírgula, ou são usadas duas vírgulas, uma antes e outra depois da expressão que indica equivalência. Exemplos: o substantivo ou o adjetivo deve vir nessa oração, sem a vírgula. Ou o substantivo, vírgula, ou o adjetivo, vírgula, deve vir nessa oração, vírgula, antes ou depois de ou o adjetivo. Outro caso: Pedro deu, vírgula, e o caso exigia, vírgula, bons exemplos ao irmão, vírgula, antes e depois de e o caso exigia. Terceiro, para evitar ambiguidade na síntese. Exemplo: a grita se levanta ao céu, vírgula, da gente, vírgula, após a palavra céu. Na ordem direta, a grita da gente se levanta ao céu, sem o uso da vírgula. Quarto, nos vocativos da redação oficial, a melhor recomendação é o uso de dois pontos e não da vírgula. Exemplos: senhor juiz, dois pontos. Senhor governador, dois pontos. Ponto e vírgula. Primeiro, para separar as várias partes distintas de um período que se equilibram em valor e importância. Exemplo: no supermercado, vírgula, comprou enlatados, vírgula, pães e cereais, ponto e vírgula. Na drogaria, vírgula, remédios e produtos de limpeza. Segundo, para separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já tem a vírgula no seu interior. Exemplo: muitas são as causas, ponto e vírgula,
dentre elas, vírgula, a devastação dos recursos naturais. Terceiro, em enumerações do tipo: destacaram-se Joaquim José da Silva Xavier, vírgula, alcunha Tiradentes, ponto e vírgula. O poeta Cláudio Manuel da Costa, vírgula, autor de Vila Rica. Quarto, em orações coordenadas que se opõem quanto ao sentido. Exemplo, uns gritavam, ponto e vírgula, outros silenciavam. Quinto, para separar os diversos itens de considerandos, sentenças, decretos, leis, portarias, regulamentos, relatórios, etc., e membros de uma enumeração. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Sexto, na separação de coordenadas sindéticas adversativas ou conclusivas que não sejam iniciadas pela conjunção. Exemplos: uns lutam, ponto e vírgula, outros, vírgula, porém, vírgula, só sabem explorar. Porém, conjunção deslocada, separada por vírgulas. Ponto e vírgula na separação das coordenadas. O país investe pouco em educação, ponto e vírgula. Não há, vírgula, portanto, vírgula, perspectiva de se eliminar o atraso. Portanto, conjunção deslocada entre vírgulas. Ponto e vírgula na separação das coordenadas. Sétimo, para separar pontos de uma enumeração. Exemplo, são mandamentos do Senhor. Dois pontos. A. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto e vírgula. B. Não tomar seu santo nome em vão. Ponto final. Terceira etapa. Siglas. Em trabalhos de redação, deve-se primeiro escrever o extenso, seguido de traço, depois a sigla. Para registro da sigla, caixa alta. Primeiro, se a sigla tiver até 3 letras. Exemplo, ONU. Segundo, se houver pronúncia isolada das letras. Exemplos, UFMG e INSS. Com relação aos demais registros, há divergências. Primeiro, caixa alta, se a sigla não corresponder às características fonéticas e gráficas da língua portuguesa. Exemplo, SENAC, sigla terminada com a letra C. Segundo, somente a inicial com maiúscula, se houver ou não correspondência às características fonéticas e gráficas da língua portuguesa. Exemplos, SENAC, SENAC. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Abreviaturas. Primeiro, registram-se, em geral, até a terceira letra e com término em consoante e ponto final. Exemplos: fevereiro, FEV. Janeiro, JAN. Observação:
não se abrevia maio. Segundo, abreviaturas de símbolos científicos grafam-se sem ponto e sem o S do plural. Exemplos: metros, M, horas, H. Observação: mantém-se os acentos, o S do plural e o ponto final nas abreviaturas constituídas pela redução de palavras. Exemplo: séculos, S, E, acento, CS, ponto. Quarta etapa. Numerais cardinais. Primeiro, usa-se o extenso de 1 a 10. Exemplo: 7 participantes. Usamos a forma do extenso 7 e não o algarismo 7. Segundo, a partir de 11, usa-se o extenso ou os algarismos quando o numeral for representado por uma palavra. Exemplo: 500 participantes. Pode-se grafar por extenso ou com algarismos. Em 22 participantes, por exemplo, somente algarismos. Observação: não se inicia período com algarismo. Exemplo: 32 alunos viajaram. Usar, nesse caso, a inversão. Viajaram 32 alunos, usando-se algarismos. Terceiro, nos percentuais. Em 40% usa-se o extenso 40%. Já em 42% usam-se somente os algarismos. Horas. Primeiro, nas horas exatas escrevem-se as palavras hora, horas, por extenso e o registro do número das horas sempre com algarismo. Exemplo: 9 horas, 9 em algarismo, horas por extenso. Quando há o fracionamento, usar somente formas abreviadas e sem espaço. Exemplo: 8 horas e 30 minutos. 8H30MIN. Produzido pelo site www.webradioconcursos.com.br. Todos os direitos do produtor fonográfico e do proprietário da obra gravada são reservados. A reprodução, a locação, a execução pública e radioteledifusão deste disco estão proibidas. Segundo, no registro de tempo de permanência, não usar o artigo antes das horas. Só se usa o artigo na retratação do tempo real. Exemplo: permaneci de 1 a 2 horas no local, isto é, das 15 às 17 horas. De 1 a 2 horas, usam-se as preposições de e a. Das 15 às 17 horas, usam-se preposições contraídas com os artigos, isto é, de mais as e a preposição mais o artigo as. Outros exemplos: entre as 9 e as 10 horas, você pode telefonar-me. Uso do as artigo. Desde as 10 horas, estou à espera dele. Uso do as artigo. Datas. Nas datas, não se usa o zero à esquerda dos algarismos de 1 a 9 na indicação de dia e mês. Exemplo: 3 de maio de 2005. 3/5/05. Segundo, dia 1º registra-se como ordinal. Exemplo: 1º de maio
de 2005. Este é o primeiro trabalho de uma série de assuntos relacionados à língua portuguesa. Em breve, estarão à disposição outras abordagens como produção e análise de texto, gramática e novas dicas. Falar e escrever bem, a melhor imagem que se vende. Obrigada, Maria Anaísa.